Ok. Eu vou começar lá no estudo, tá? Porque aí a gente começa no parágrafo, né? Só para não perder o... Então, na continuação da leitura aí do texto do Pietro Brau, já dentro de síntese. No estudo dos movimentos vorticosos, vimos como ele contém em germe o desenvolvimento das leis biológicas e como a estrutura íntima cinética da vida lhes permite, desde suas unidades primordiais, admitir em sua órbita impulsos de fora e conservar seus traços em suas subsequentes alterações cinéticas íntimas. O cálculo exato de forças existe, pois como base dessa capacidade de conservação dinâmica, que se tornará recordação atávica, base sobre a qual se elevará a lei de hereditariedade. O ambiente externo em que continuava a existir a matéria e a energia, ainda não levadas à vida, representava um campo de intensa atividade cinética. E se a onda dinâmica degradada tinha, ao investir a íntima estrutura atômica, gerado a vida, o ambiente externo, saturado de impulsos, continua e representava uma riqueza inexaurível de impulsos aptos a introduzir-se e a combinar-se no vórtice vital. Interessante, né? Ele mostrando como é que as coisas anteriores vão dando surgimento às novas coisas, mas sem perder o anterior, ele vai dando sustentação para isso, né? Como se a gente está com vida, né? Mas a energia continua, a matéria continua, né? Dando sustentabilidade a todo esse processo da vida, né? É uma relação de encadeamento, né? Em que não é aquela coisa que você, no passo seguinte, você abandona o passo anterior, né? Continua tudo junto, num crescimento, na verdade, constante, né? Sim, né? Essa que é a ideia, né? Logo que surgiu, estabeleceu-se uma rede de ações e reações entre a nova individuação e as forças do ambiente. Desenvolveu-se aquela cadeia de fenômenos que se apoia e progride a evolução, e são agrupados sob os nomes de assimilação, adaptação, hereditariedade, seleção. Olha que interessante, né? Evolução, assimilação, adaptação, hereditariedade, seleção. A vida, com seu mais intenso dinamismo, respondeu a todas as impressões dinâmicas provenientes do mundo exterior. Bem a ideia da teoria evolucionista, né? Mas ao mesmo tempo regada com uma parte espiritual que é bem diferente da visão da teoria da evolução de Darwin, que é só material, né? Aqui você tem todo um aspecto da vida e do espírito, né? Estabeleceu-se uma permuta de impulsos e respostas. A vida adaptava-se e assimilava. Acima de tudo, recordava. Diferenciava-se, selecionava-se. O íntimo princípio cinético enriquecia-se e complicava-se. Aumentava sua capacidade de assimilação. Não se trata do nascimento automático do mais complexo, provindo do menos complexo. Apenas os entrelaçamentos cinéticos mais complexos permitem a manifestação do princípio cinético, fechado em sua fase potencial. Mas aqui ele coloca essa seleção natural de uma forma bem diferente do Darwin, né? Sim, claro, porque ele coloca uma coisa direcionada, não um acaso, né? Você tem você tem um direcionamento, né? Eu diria assim, uma teoria evolucionista assistida, né? E não fruto do acaso, né? Não é, na verdade, uma seleção natural, não. É uma seleção muito bem cuidada. Sim, sim. Direção, escolha, memória foram as primeiras manifestações daquele dinamismo que já agora assume os caracteres de psiquismo. Nasce a possibilidade de uma construção ideoplástica de órgãos. O princípio cinético que emanou do vórtice íntimo plasma para si
os meios específicos para receber as impressões ambientais, isto é, os sentidos infinitos que progridem da planta ao homem, meio para alimentar a sensibilidade acrescida devido à mais veloz mobilidade íntima do ser. Então, ou seja, você vai... Como que os órgãos, a partir do processo de evolução, os corpos vão se evoluindo e vão se adaptando, né? Então a gente fica pensando na nova fase luminal que a gente está para entrar, nos próximos 10 mil anos, sei lá. E as transformações que vai ter dentro da gente, os outros sentidos que nós vamos estar aguçados, né, para a percepção do mundo. Né? Era isso que eu estava pensando também, né? A gente estava falando aqui, né, da evolução em si, né, da própria magnitude de cada célula, né, a gente pode dizer assim, né, do nosso organismo, para estar naquele determinado mundo, né? É uma adaptação interessante, né, para as coisas que a gente vai ter de mudança do externo, né, no exterior, em relação à nossa vida futura. Né? Então, é uma adaptação nossa para o que vem. Eu achei isso bem interessante. (63) Conceito de criação. É aqui que o Ismael falou que começa a ficar mais fácil, não é isso? O conceito da criação. Compreendei bem meu pensamento. Quando vos falo de desenvolvimento do psiquismo, até a gênese do espírito, isso sem intervenção de uma força exterior, mas por um processo automático. Olha que interessante. Quando eu falo do desenvolvimento do psiquismo até a gênese do espírito, isso sem intervenção de uma força exterior, mas por um processo automático, fazendo parte da própria lei, né? A própria lei da natureza. Aqui, sim, aqui não tem... Ele coloca que até o desenvolvimento do psiquismo não tem necessidade de ficar alguém o tempo todo moldando. A lei da natureza é tão jóia, tão bacana, que isso vai por conta própria, né? No meu sistema, a substância, mesmo em suas formas inferiores, gama e beta, inclui em estado potencial e latente todas as infinitas possibilidades de um desenvolvimento ilimitado. Compreendei que uma criação exterior e antropomórfica é absurda. Ele diz assim, uma criação exterior no sentido de que aquele negócio meio passe de mágica, né? Tipo a lá Harry Potter, né, com uma varinha de condão, né? E o que ele coloca que está dentro da própria substância, o seu desenvolvimento natural, por causa disso a ideia da própria lei da natureza. Isso é tão interessante, porque a ciência hoje trabalha com a ideia de que as leis da natureza, eu estou falando a ciência física, né, a parte só física, as leis da natureza são as mesmas em qualquer época, em qualquer lugar, para qualquer direção. Isso são simetrias do universo que a gente muda. A gente não tem como provar isso. A gente aceita isso. Então, é um conceito filosófico no sentido de uma premissa filosófica, que as leis da natureza não podem mudar com o decorrer do tempo, não pode mudar com aonde a gente está e nem para qual local que a gente está olhando. E a consequência dessa homogeneidade do tempo e do espaço, e isotropia do espaço, dá surgimento a coisas que se conservam, a energia e os momentos, né? Coisas que mantêm a estabilidade do universo. Isso é muito bonito do ponto de vista matemático e físico, sabe? Mas isso tem muito a ver quando ele coloca que não há necessidade de nenhum ser externo ficar o tempo todo te segurando, te moldando, né? No sentido de que aquilo está latente dentro de nós, da própria lei da natureza. Né? Essa que é a beleza da criação. Né?
Era isso que eu estava pensando também, quando ele disse, né, que alfa, que gama e beta, né, já trazem tudo, todo o potencial, tudo ali latente, todas as infinitas possibilidades. Então, desde do germe mais básico, né, da criação, já está tudo ali, né, só esperando o momento de desenvolver de acordo com a evolução que vai seguindo o espaço. Ela não se atropela em momento algum. Ela sabe exatamente a velocidade que tem que ir, o passo seguinte qual vai ser. Isso, como você falou, é de uma beleza assim fantástica. E aceitar isso torna, talvez a gente aceitar isso que torne daqui para frente mais fácil, né? Saber que desde o início a gente está encaminhado perfeitamente. Não tem como errar o caminho. É só ter paciência. Então, quando você coloca que nenhuma folha cai sem que seja da vontade de Deus, sem que seja regido pelas leis da natureza. E as leis da natureza é a própria vontade divina, né? Uhum. Então, isso é interessante. Né? É pelo menos assim que eu gosto de interpretar. Não que não exista interferências externas em nossas vidas. Interferência externa, como ele mesmo falou, até o movimento psiquismo. Depois disso, você começa a ter interações não só entre nós, como com o mundo espiritual. Né? Então, há interferências, né? Mas sem em nenhum momento transgredir as leis da natureza, seja ela qual for. Né? E é a partir daí que acho que surgem os questionamentos, né? Porque até essa fase, a gente sabe que a coisa vai seguindo a ordem prevista, e nada é questionado. Quando vem o psiquismo e a gente começa a querer pensar, a gente começa a questionar porque a gente não sabe qual é o passo seguinte. Aí, como no livro a gente está esperando chegar ao capítulo que vai ficar mais fácil, só que a gente começa a questionar, né? Mas por quê? Por quê? Mas por quê? Aí acho que vem um bocado de confusão. Não interpreteis mal o meu pensamento, nem tenteis reconduzi-lo à força ao materialismo, porque se lhe conserva a forma, dele se afasta enormemente na substância, chegando a coincidir-se nas conclusões com o mais alto espiritualismo. Não digais, então a matéria pensa? Dizei que na vida a matéria, elevada a um grau mais alto de evolução, é veículo capaz, pela íntima elaboração sofrida, de produzir em maior medida o potencial nela incluído. É incomparavelmente mais científico, mais lógico e mais correspondente à realidade. Esse conceito da divindade, sempre presente, continuamente operando no âmago das coisas, precisamente na essência delas, da qual do que de uma divindade que, num ato único, num momento determinado no tempo, a maneira de um ser humano, age fora de si, de forma imperfeita e, ao mesmo tempo, definitiva. É bonito isso, né? No sentido de que a presença divina, ela é constante nas próprias leis que regem a natureza, seja ela a natureza física, seja ela a natureza espiritual. Não a lei que a gente acha que é, né? A gente tem modelos de comportamento da natureza. Esses modelos que nós concebemos, né, ela não é a natureza. A lei da natureza, ela a gente, em princípio, sabe que ela ela é extremamente perfeita, né? E a gente tenta então entender que lei da natureza é essa, né? O absoluto divino só existe no infinito. Sua manifestação, existir, manifestar-se, não pode ter tido um início. Em sua essência totalitária, ele não age no tempo, a não ser no sentido de um átomo de seu eterno devenir, no sentido de uma particular tecida, sua no relativo. Nesse sentido, deve ser entendidas e são compreensíveis as escrituras. No sentido de que, se as leis da natureza são as mesmas, em qualquer época, em qualquer lugar, para qualquer direção, né, ela é
onipresente e está em todo lugar ao mesmo tempo, porque as leis da natureza são as mesmas, né? Então, não é porque eu vou estar lá em Marte que as leis da natureza vão ser diferentes. Se eu estiver em outra galáxia, as leis da natureza vão ser diferentes. É a mesma coisa, o negócio é que a gente não tem conhecimento dessas leis, né? A gente tem leve noção. Né? Essas próprias ideias, essas próprias colocações que sua voz coloca aqui, são aproximações, né? Ele mesmo coloca, tem coisas que a gente ainda não consegue perceber. Então, são, vamos dizer, tateando para a gente tentar perceber essa grandeza da lei divina, né? Alguém levantou a mão aí? Que é profundo, mas também não consigo alcançar. O absoluto divino só existe no infinito. Pô, isso aí é uma coisa assim, olha só, o absoluto divino só existe no infinito. O que é isso? É só isso que eu queria falar. É porque se a gente for pensar de outra forma, né, se não for infinito, alguém criou, né? E a gente não vai sair nunca dessa roda viva, né? Quem criou quem? Quem criou? A gente cai naquela da galinha e do ovo, né? Se não for, se a origem não for infinita, não tiver início, alguém vai ter criado na nossa cabeça, né? E a gente não sai nisso. E essa coisa, né, dele confirmar, né, de certa forma, que as leis são as mesmas em todo o universo, eu estava pensando aqui se não é essa ideia que surge nas cabeças dos homens, né, de querer conquistar o universo, né, de querer buscar isso, ou sentir no seu íntimo que o que a gente passa aqui é a mesma coisa que a gente vai sentir com as diferenças materiais sei lá, numa galáxia mais distante que se possa imaginar, por causa desse pensamento, dessa intuição de que as leis evoluem durante a nossa existência exatamente iguais em qualquer ponto do universo. É isso mesmo. E por isso que eu gosto de dizer que todas as ideias espiritualistas, filosóficas que a gente tem, são uma pálida ideia do que é realmente o universo, né? A gente ainda tem um belo de um rascunho, né? Além disso, o fato de que verificais o transformismo incessante e uma progressiva suscetibilidade de aperfeiçoamento em todas as coisas, fala-vos claramente de uma criação progressiva, entendida como progressiva manifestação do conceito divino em um mundo concreto e sensório dos efeitos. Né? No sentido de que, devido à nossa relatividade, devido à nossa posição, né, a gente vê o tempo todo as coisas crescendo, né? A lei por detrás é uma só, né? Mas como a gente está inserido dentro dela, por isso que ele coloca que é absoluto só no infinito. Como a gente não está no infinito, para nós tudo é relativo, né? Em relação a alguma coisa que a gente está comparando, né? Além de... Tá, aqui. O conceito de prodígio, com o fito de correção e de retoque, é inerente apenas à fraqueza e a relatividades humanas, não pode aplicar-se ao absoluto e à divindade. Né? Justamente isso, né? A gente está mergulhado na relatividade. Né? E com isso, entender o absoluto, a própria divindade, é extremamente complicado. Né? Mas não deixa da gente querer buscar. Né? Eu acho que não é porque a gente fala assim, não, eu sou pequeno e eu paro de buscar para entendimento. Não, ao contrário. Né? Essa nossa ânsia que ele coloca lá atrás, essa ânsia de querer crescer e aprender mais, ela está inserida nos próprios germes, né, do psiquismo, querer sempre ir além. Não é?
não pode alterar-se a perfeição da lei para espetáculo humano. O milagre, compreendido como violação e refazimento de leis, não é prova de poder, mas um absurdo que não pode existir senão na ignorância humana. Não tomeis justamente essa concessão à vossa fraqueza, como base apologética das religiões, porque com esse contrassenso diminuís ao invés de reforçar a fé. A ideia de milagre, onde você está contradizendo as leis divinas, né? Quando a pessoa fala assim, você não pode transgredir as leis de Deus, senão você vai sofrer castigo. Mas se eu estou transgredindo as leis de Deus, eu sou poderoso, né? É impossível transgredir a lei da natureza, né? Eu posso machucar o meu irmão? Posso. Tanto que tem gente que machuca. Eu não devo, né? Por quê? Porque eu vou sofrer consequências desses meus atos, né? Eu posso pular do alto da montanha? Eu posso. Eu não devo. Por quê? Porque eu vou me esborrachar lá no chão, né? Você vê que é interessante isso, né? Então, quando você fala assim, você não pode transgredir, isso está contrário às leis de Deus. Nada é contrário às leis de Deus. Não tem como transgredir, senão deixa de ser, né? O que eu tenho eu não devo fazer determinadas atitudes, porque as consequências vão ser extremamente ruins, desagradáveis, tanto para mim quanto para as pessoas que estão ao meu lado, né? Quanto para a natureza que está ao meu lado. Então, esse entendimento de qual é o melhor caminho a seguir, né, de tal maneira que você usa a beleza da lei da natureza, para isso que nós seres humanos entendemos, tentar entender as leis da natureza. Você vê que a partir do momento que eu entendi como é que eu fiz um bom modelo de comportamento da luz, eu fiz toda a parte elétrica, motores de lâmpada elétrica, né? A partir do momento que eu entendi como os pássaros voam, qual é o mecanismo, eu pude construir aviões, foguetes, né? Eu fui além da minha capacidade anterior, que eu não podia voar, hoje eu posso voar, posso mergulhar no fundo do mar com equipamentos, posso enxergar não só no visível, mas no infravermelho, no ultravioleta, detectar raio-x, posso não só escutar o som na faixa do audível, mas posso escutar no ultrassom. Eu tenho hoje equipamentos, no momento que eu entendi como a natureza funciona, ou como eu tenho um modelo de bom comportamento da natureza, eu começo a perceber isso. A mesma coisa com as questões espirituais. Quando eu percebo que é possível comunicar com aqueles que já foram, né, eu começo, sem transgredir as leis de Deus, eu começo a entender e a utilizar desses mecanismos, desse entendimento, para aperfeiçoar, né? Sem violar em nenhum momento as leis de Deus. Isso que ele coloca aí é muito interessante, né? E dá para entender quando esses cientistas, né, descobrem alguma coisa, né, o deslumbramento, né, porque eu fico imaginando, né, vocês que são de ciência mesmo, né, a cada nova descoberta, a imensidão de possibilidades que se abre a partir daí, né, e que motiva, que incentiva e que deslumbra. Então, é um crescimento infinito, de fato, né, porque a cada pequena descoberta, aquela comprovação expande possibilidades cada vez maiores, né? E o pensamento realmente flui com toda a imaginação, com toda a imaginação ou lembrança, né, que a gente possa ter acesso naquele momento da nossa bagagem, né? Então, estava ouvindo você falar e estava pensando nisso. Como a ciência, né? Ciência que eu digo, aqueles verdadeiros cientistas, né? Que buscam algo não para si, mas para a humanidade de fato. A cada pequena descoberta, como o mundo deve se tornar, na visão deles, cada vez mais maravilhoso. É isso mesmo, isso é extremamente interessante. Vede que tudo que existe provém de um princípio que age sempre, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, princípio oculto no íntimo.
mistério do ser, que aparece como sua manifestação e expressão. Igualmente antropomórfica é a ideia do nada, inadmissível no absoluto. Primeiro essa parte aí, né, que as leis da natureza, elas estão impregnadas em tudo, né? Então, é por isso que nada acontece sem que seja da vontade das leis de Deus, né? Porque uma folha cai no chão, você fala, é por causa da força da gravidade. Sim, e o que é a força da gravidade? O que mantém unidos os mundos? Não é esse modelo que a gente tem do comportamento gravitacional, de atração, de união, e nada, nenhuma folha cai que não seja regido pelas leis da natureza. Nada acontece por acaso. Essa ideia do nada, do acaso, só faz sentido na nossa visão relativa, né? A gente não tem conhecimento do tudo, então a gente acha que tem coisas que podem transgredir as leis, não da natureza, as leis que eu concebo da natureza. Então, quando a gente vê um milagre, não é que ela transgride as leis da natureza, ela transgride o conhecimento que eu tenho da lei. Né? Pô, achei que você falou fantástico. Não é a lei que sofre uma derrota, né? Mas é a nossa ignorância. A nossa ignorância. Como poderão existir zonas externas ou zonas de vazio, senão no relativo? O fato que verificais da indestrutibilidade e da eternidade da substância demonstra-vos o absurdo desse nada, que é apenas uma pseudo-ideia. Deus é o absoluto e, como tal, não pode ser contrário nem pontos externos, nenhuma das características do relativo. Suas manifestações não podem ter princípio nem fim. No relativo, podeis colocar uma fase de evolução, mas não um eterno devenir da substância. No finito, podeis colocar-vos a vós mesmos e os fenômenos de vosso concebível, mas não a divindade e suas manifestações. Podereis chamar criação a um período do devenir, e só então falar de princípio e de fim. Nesse sentido, falam as revelações. Então, ou seja, o conceito que a gente tem do próprio universo é um conceito extremamente relativo, né? É isso que ele coloca, e isso para mim é uma das ideias eu já li a Grande Síntese há muitos anos atrás, mas não li ela toda, né? Essa parte da agora em diante eu não tinha lido. Eu tinha lido até a parte que envolvia muita física e tudo. E era uma das coisas que eu mais gostei do Pietro Baldi, era isso, né? Desse conceito das leis da natureza ser a própria manifestação divina, né? Essa inteligência que está por detrás de tudo isso, que é inconcebível para nós. Aí a gente relativiza tudo, né? Relativiza com o grupo espiritual que sustenta o planeta. Aí a gente começa a fazer tudo muito relativo e entender também as diversas visões que se percebe do mundo, né? No sentido de que é como aquela ideia dos cegos apalpando o elefante, né? Cada um apalpa o pé, o rabo, a trompa, a orelha, e até a gente ter a concepção do todo é mais complicado, né? E é super interessante que cada um dos cegos tem certeza do que está dizendo, né? Isso. E todos eles estão certos, de fato.